Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, é com prazer enorme que a gente está aqui nessa edição mais do que especial do nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Programa especial em comemoração aos 4 anos do nosso Inovação e Negócio. E um momento para mim, confesso, muito desafiador. Por quê? Vou conduzir uma conversa com 2 pessoas que eu admiro e que a gente tem como referência total nessa minha nova fase de comunicação, onde eu assumi de uma vez por todas a minha paixão, né, valorizando cada vez mais a oferta de conteúdo de qualidade, né, sempre através do convidado. E quem me conhece um pouco sabe da admiração pessoal e profissional enorme que eu tenho pela Isabela Martã, que é diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, tá? E pelo Vanderlei Filho, que é um historiador e comentarista político do Sistema Jangadeiro. Agradecendo, eles são os 2 grandes responsáveis, culpados, né, pela brincadeira, por eu estar aqui, nesse momento, exercendo a minha missão, a minha paixão e o meu propósito, né, de ser um meio de obter, através de convidado, uma informação sempre de qualidade, do poder, né, de educação, através da oferta de conteúdo de qualidade. Isabela, muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Né? Você sabe que eu tenho em você uma grande referência, lhe acompanho há muitos anos, e trazendo essa primeira pergunta para a tese do nosso programa, que você construiu, que coisa maravilhosa, a gente está aqui num momento de inovação, nesse estúdio aqui na Beira-Mar, e proporcionando para o nosso cliente uma experiência incrível, através de um formato diferente do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Você está bem, querida? Oi, Daniel. Vanderlei, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra e um prazer enorme estar aqui nesse momento em que a gente celebra 4 anos do Inovação em Negócios. Na verdade, eu não sou responsável, acho que é uma construção coletiva. Nós fizemos isso a várias mãos. Eu, você, Vanderlei, o Ciro Tomás, que é o nosso diretor executivo. E acho que você foi muito feliz nessa sua primeira colocação, em a gente estando aqui, mostra, é um exemplo de inovação no que nós estamos fazendo. Porque acho muito legal esse tema inovação como conceito, né? Às vezes as pessoas associam muito inovação a uma questão de tecnologia, tecnológica, precisa ter algo muito embarcado tecnologicamente, quando, na verdade, não necessariamente é isso. Então, inovação, muitas vezes, é você mudar um processo ou fazer uma coisa diferente e melhor, né? Então, no nosso caso aqui, né, dentro desse projeto da Jangadeiro Band News, a gente ir para a rua, estar onde as pessoas estão, nos expondo, nos colocando mais próximo das pessoas, é uma inovação, porque é uma forma diferente, né? É uma forma mais próxima de a gente fazer o nosso propósito, que é nos comunicarmos. E a comunicação, verdadeiramente, ela existe, né, quando só um fala. É quando um fala, outro escuta, mas também pode interagir. Então, esse momento que a gente faz de interação, quanto mais interação a gente tem com o nosso público, melhor a gente se comunica, mais próximo estamos dele. Então, isso sim é um projeto muito bacana de inovação e para a gente da Jangadeira é um prazer muito grande estar celebrando 4 anos, porque a gente sabe que muitos projetos não são duradouros, né? Não duram 4 anos. Então, estar aqui comemorando 4 anos é porque sinal de que está dando muito certo, né? Muito tempo, 4 anos passa muito rápido, né, Isabela? Passa muito rápido. Sim, voando, né? Eu, na verdade, quando falaram 4 anos, eu achei que tinham falado errado, tá? Eu fui contar. Aí eu lembrei que, de fato, né, como que nós surgimos? Surgimos praticamente na pandemia.
o conceito, o embrião do Inovação em Negócios surgiu na pandemia. E aí onde entra o parceiro, o Vanderlei, Exatamente. que foi, não é? Vocês podem contar muito melhor, a pessoa que iniciou um projeto que a gente botou para frente durante a pandemia dentro da Jangadeiro, que era de entrevistar algumas pessoas. Não é isso, Vanderlei? Para tentar explicar o que é que estava acontecendo ali, né? Sim, sim. Daniel, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação de estar aqui com a Isabela e do programa Inovação em Negócios, que eu acompanho também como ouvinte, né, como telespectador. É um programa que passa também na TV, na internet, enfim, na rádio. E um programa que faz, né, a gente participa de um bate-papo, que eu acho legal. São os perfis diferentes que são ali chamados para o programa, né, e de destaque, né, de várias áreas de atuação, pessoas de destaque, nomes de destaque, né, mulheres que atuam no mercado de forma destacada também. Acho importante sempre essa pegada do programa. E eu acho muito legal, que eu geralmente escuto no carro, e quando estou dirigindo ali, no horário, né, 13h, e é como se eu estivesse conversando junto, como se eu estivesse numa sala conversando com as pessoas. E sempre achei muito legal e me senti muito honrado, então, ao receber o convite, de também participar de um bate-papo desses, né? E como a Isabela disse, a ideia, você falou em propósito, e esses propósitos, muitas vezes eles nascem ali das circunstâncias, das contingências. E na pandemia havia uma preocupação muito grande das pessoas, o seguinte: olha, se eu perder o emprego e eu pego o FGTS, eu quito o meu imóvel ou não, né? Uma vez ali eu uso como salário, e enquanto depois eu espero passar a pandemia e recupero um posto. No futuro, agora, como é que a gente faz, né, diante das incertezas? O governo vai conseguir ter arrecadação suficiente para pagar o funcionalismo? Havia essa dúvida, até, inclusive, né, se as empresas iam quebrar e se os governos teriam arrecadação, uma vez que as empresas não estariam ali, as pessoas sem consumir, né, tudo fechado, lockdown. Então, muitas dúvidas apareciam na rádio, as pessoas, né, e também na vida da gente, a gente mesmo, né, vivendo aquele momento. E a Isabela foi disso: Vanderlei, tem uma... A gente pensando nisso, a gente começou a trocar essas ideias, aí tem um cara que faz umas lives ali, mas é uma live fechada, né, para convidados, né, que é o Daniel Demétrio, que é um cara da M7 e que entende aí de mercado, dessa área financeira, e que está chamando pessoas bacanas para fazer esse programa. Eu não sei dessa história nos bastidores. Conte como é que foi, que para mim é muito interessante entender agora o outro lado. Aí a Isabela costurou, conseguiu um convite para assistir uma das lives, né? E na live, eu acho que era o Roberto Cláudio, então prefeito, era o convidado. E depois outros nomes, outras lives foram feitas, né? Sempre com pessoas que tinham algo importante de dizer naquele momento, inclusive, de pandemia, e de forma muito acessível. Aí eu disse assim: nossa, isso aqui dava para levar para a Band News, né, para a Jangadeiro Band News, e para ampliar, porque é uma necessidade, as pessoas estão ali preocupadas e querendo ali, né, o que é que eu faço, como é que eu invisto, se eu deixo de investir, né, que horas, como é que a gente se prepara num momento desse e tal, aquelas dúvidas todas que eu citei agora. E foi então que aí a gente começou, mas antes de fazer convite, a gente também estava fazendo live, e aí veio uma inovação, porque, olha, acabou tudo, todo mundo lockdown, como é que se faz os programas de televisão, como é que se faz os programas da rádio, e aí houve ali as lives, e aí eu comecei a fazer umas lives, a gente dividia vários dos nossos os colegas, links lá, né, e gerava o link e tal, e todo mundo aprendendo, fazendo e aprendendo. Que momento maluco, que momento doido. Muito. Vamos fazer uma live para falar de economia com esse cara. Aí fizemos a live com você, e ficou legal, e, enfim, houve muita interação do público, e as pessoas consumiam muito as lives naquela época, porque havia uma ansiedade. E uma coisa muito interessante que o meu HD externo lembrou, porque eu realmente não lembrava muito bem do processo, ele lembra melhor do que eu, mas há uma palavra que o Vanderlei falou muito interessante, que é a questão de ser acessível, da gente, primeiro assim, a gente fornecer um conteúdo que as pessoas estavam precisando, porque num momento de muita dúvida,
de muitas incertezas, todo mundo com medo, né? Obviamente que a gente também estava e obviamente que a gente também tinha as incertezas, mas nessa hora, cada qual no seu quadrado. A nossa função como comunicadores, como pessoas de imprensa, era tentar levar um conteúdo de qualidade, como você fala, acessível, no que sentido? Compreensível às pessoas. Então, era minimamente tentar traduzir para aquelas pessoas o que era aquele momento, mesmo que ninguém soubesse, mas era procurar pessoas dentro da sociedade, nos mais diversos campos, seja na área de economia, finanças, seja na área da saúde, seja negócios, o que fosse, mesmo na área da diversão, que muita gente se deu bem nisso, mas levar para essas pessoas informações e conteúdos que minimamente pudessem divertir, distrair, tranquilizar, informar, de uma forma leve, porque o momento era tenso, né? Mesmo que fosse assunto sério, mas de uma forma leve, de uma forma clara, porque é muito importante, né, nós que somos da imprensa, falarmos de uma forma clara, para que as pessoas entendam, não rebuscada. E aí tem algo que você se apropriou, Daniel, muito, e que você usa praticamente como mantra, né, na abertura do seu programa, que é conteúdo acessível. O conteúdo acessível, ele tem a ver com isso, com a clareza, com a forma simples de se comunicar. E é interessante como nós da Jangadeiro, né, quando se faz pesquisa sobre nós da Jangadeiro, as pessoas reconhecem que a Jangadeiro se comunica de uma forma simples. Ou seja, não importa o tema, você tem que trazer para o nível que as pessoas conversem. Então, quando você leva convidados para o seu programa, da área de finanças, da área de saúde, da área de gestão, seja de que for, é importante que, na hora que eles falam, qualquer pessoa, classe A, classe B, classe C, compreenda aquela mensagem que a pessoa está passando. Isso é que é bacana. É muito interessante, Isabela, te ouvindo aqui com atenção, essa história da congruência do nosso propósito, né? Porque, do meu lado, eu sempre fui muito apaixonado, Wanderley, por comunicação. Eu tenho certeza absoluta, Isabela, que grande parte dos problemas do mundo seriam facilmente resolvidos pressupondo a comunicação adequada entre os entes. Porque às vezes fica aquele disse-me-disse, às vezes, né, o cara tá ali de mau humor, a pessoa passa, tá com raiva de mim, aquilo vai tomando uma dimensão diferente na cabeça de cada um de nós. Então, assim, na época da pandemia, eu fiquei muito incomodado, muita fake news na época, muita informação desencontrada, todo mundo em casa trancafiado, com depressão, sem entender nada do que estava acontecendo, e aquilo me causou muita indignação, né? E aí a turma da XP, né, me ligou, cara, você tem que fazer live. Eu falei, amigo, não há a menor necessidade, a gente lida aqui com muitos clientes, investidores, eu não posso estar me expondo publicamente, porque eu tenho cheio de cláusula aqui, de confidencialidade, termo, eu não posso estar exposto. Aí alguém falou, mas nós temos que explicar para as pessoas o que está acontecendo. Aí me pegou, Isabela. Aquilo me pegou. É isso. Porque realmente veio muito forte. Aí por que eu entrevistei o Roberto Cláudio, então prefeito, outras pessoas? Entre outros nomes. O que me movia ali, Isabela, era assim, não é porque era o Roberto Cláudio, prefeito, não é isso. Apesar de eu gostar muito dele, acho um cara legal, mas eu queria passar para as pessoas, assim, informação de posto de saúde, de atendimento, informação de utilidade pública, né, diversos temas. E é um desafio muito grande porque existe um certo preconceito das pessoas quando vai falar de negócios, mercado financeiro, empresa, né? Já fica aquele negócio... Parece distante. Né? E aí eu acho que o nosso grande desafio é exatamente isso tudo, Isabela, para tornar simples. Né? Desmistificar a compreensão de mercado, de economia. Traduzir. A gente tem que traduzir né, para as pessoas a mensagem. E aí a conversa com você, com o Wanderley e com o Ciro, que é o superintendente do sistema Jangadeiro, à época, né, ele continua, mas na época foi assim, foi a mesma coisa. Olha, a gente tem que ampliar as suas lives, né, para que na mídia tradicional, né,
a gente consiga impactar mais pessoas com informação de qualidade. Daniel, é muito importante a gente pontuar que quando a gente fala em linguagem acessível, né, em tornar essa comunicação mais fácil, não é subestimando o público, né, nem ninguém. Isso aí é um princípio do próprio jornalismo, aquele de se comunicar. Boa comunicação é aquela que se faz entender. E aí nós vivemos numa sociedade que é marcada ali pelas especializações agora. Então, se a gente for conversar com um grupo de médicos, né, sobre uma determinada pesquisa, vamos ouvir expressões, equipamentos que a gente muito não conhece, técnicas, né? São muito técnicas, né? Economistas também, né? Advogados, toda a profissão, né? Cada área do conhecimento tem suas especificidades e pode ficar um pouco complicado para quem é de fora, né? Que tem formação em outra área. Então a gente aprende aqui no jornalismo que é o seguinte: nunca tenha vergonha de perguntar. Se você não entendeu, pergunte, né? Ninguém vai lhe julgar por isso, porque você tem que se fazer, o seu entrevistado tem que se fazer entender. Muito interessante esse teu ponto, Wanderley, porque no mercado financeiro tem essa história mesmo do economês, né? Então, quando você junta economia com mercado financeiro, existe um preconceito mesmo da história do economês. As pessoas não entendem aquelas linguagens lá, aqueles termos em inglês, aqueles termos mais complexos. Eu sou economista e muitas vezes não entendo, né? Então, realmente, a gente tem essa preocupação de... É o termo que a Isabela usa, de traduzir mesmo, né, Isabela? Sim, sim. A gente juridiquês, né, que você usa também. O economês. A gente percebe que há uma tentativa nos últimos tempos, né, das mais diferentes esferas, de tentar simplificar a linguagem. Dentro da sua área, você sabe que tem os boletins, por exemplo. Bancos enviam boletins para a gente, boletins diários, semanais, de como é que está o mercado financeiro. Já mudou. Porque a linguagem já procura ser mais clara. Claro, tem alguma informação, o mínimo de conhecimento que você tem que ter, né? Então, para mim, ainda é difícil porque é uma área muito distante para mim. Mas você nota que a forma de comunicar, você já entende mais. Antigamente, você pegasse um boletim desse, você não entendia. Mas veja, ainda existe muito vício, muito erro dentro da nossa própria área, né? Especialmente a gente chama editorias especializadas, por exemplo, de economia, e muitas vezes eles escorregam aí na casca de banana, vão para uma coletiva com o ministro, ainda tem umas coisas que, se a pessoa não tiver muito por dentro, não vai saber, não vai entender. Então, assim, a gente ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas como disse o Wanderley, o fundamental da comunicação é você falar e ser compreendido, senão não tem comunicação. Eu acho que a grande mensagem aqui é exatamente o poder da comunicação, né? A informação, ela liberta, né? E aí eu estou encantado de 4 anos para cá, convivendo com essa turma aqui, super do bem, super competente, cheia de propósito, nessa história de explicar para as pessoas o que está acontecendo, através de notícias do que está acontecendo e análises fidedignas, né? Imparciais, né? Para que as pessoas compreendam. Isso é muito importante, liberta. Completamente. E a importância, a gente vive hoje num mundo hiperconectado, a gente não está só conectado, a gente está hiperconectado, com multitelas à disposição, né? Então isso gera também uma overdose. A gente tem uma overdose de informação e uma infinita possibilidade de cada pessoa se tornar também um comunicador, emissor de notícia, de conhecimentos, de fatos. Então, essa proliferação nas redes sociais, né? Você tem um boom aí de redes sociais em que todo mundo está lá postando suas notícias, os influencers, ou qualquer pessoa simples. Então, isso ampliou a possibilidade de você falar e de muitas pessoas tomarem conhecimentos de informações e notícias que não seja pela mídia tradicional. Então, o que acontece? Isso também impactou duramente o nosso negócio da comunicação. Então, a gente está impactado por isso, a gente está tendo que se reinventar e a gente está sofrendo com isso, né? Tanto nesse processo de reinvenção e de inovação, como no processo financeiro. Mas no que diz respeito à questão do impacto nessa disputa, porque hoje a gente vive um grande fenômeno que é a economia do tempo. A gente está disputando das pessoas o maior bem que as pessoas têm, que é o tempo. E o tempo, ele é finito, ele é limitado.
a um dia de 24 horas. E nesse dia de 24 horas, você tem o seu trabalho, você tem os seus filhos, você tem a sua mulher, você tem outras atividades e você tem as notícias. Você vai se informar por onde? Com seu colega, com uma pessoa qualquer que está passando no seu feed da rede social. E onde é que a gente entra? Da comunicação, dos veículos tradicionais de comunicação. Então, a gente está tendo que se provar. A gente tem que se mostrar essencial, não só no papel que o Vanderlei carregava. A gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é essencial. E por que a gente é importante? Onde é que entra a importância do jornalismo na vida das pessoas? Essa é a pergunta. A Isabela Martã, diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, colocou agora um ponto super importante, que é a necessidade de reinvenção em todas as profissões, sem dúvida, mas no caso aqui dos meios de comunicação. Vamos explorar isso daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos, porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos, porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza. De volta com o segundo bloco do nosso Inovação e Negócios super especial aqui de hoje, direto de um estúdio móvel do Sistema Jangadeiro de Comunicação, aqui na Beira-Mar, tendo o prazer enorme de receber duas pessoas, dois amigos, né, os quais eu tenho uma admiração pessoal e profissional muito grande, duas referências para mim nessa área de comunicação, que é a Isabela Martã. A Isabela é diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, e o queridão também, Vanderlei Filho, que é historiador, comentarista político do Sistema Jangadeiro de Comunicação. Vanderlei, a Isabela terminou aqui o bloco passado com um tema muito legal, que é a questão da reinvenção, né, da mídia, dos sistemas de comunicação tradicionais, né, com o advento aí das mídias sociais, da internet, né, todo mundo hoje tem um microfone, todo mundo hoje posta, enfim, todo mundo hoje virou uma TVzinha ali, a partir do momento que ele posta e fala o que quer, uma liberdade, uma democratização muito grande de originação, de informação e de conteúdo. Você é um cara, seus textos talvez sejam um dos textos mais belos, mais apropriados que eu tenho conhecimento, né? Você está aí há mais de 20 anos, né, nesse mercado de jornalismo, preocupado com isso. Como é que você tem visto, depois desse pensamento inicial que a Isabela colocou no final do bloco anterior, como é que você vê aí essa necessidade constante de reinvenção dos meios de comunicação tradicionais, dos profissionais de mídia, de um modo geral, meu amigo? Dandan, eu acho que a reinvenção profissional que a gente se acostumou a ver, né, ela é necessária, né, que é você não se acomodar. Então você vai buscando ali novas formas de fazer o seu trabalho, né, de novos conhecimentos, travar ali também contato com pessoas que possam enriquecer aquela história, né? Eu mesmo, eu comecei dando aula de história, né, e depois fui chegar mais tarde um pouco
no jornalismo através do blog, né, de um blog. Que o blog hoje não existe mais, praticamente. Antigamente, eu tinha lembro os dos blogs. Era, que você escrevia. Os blogs. Né, e o blog foi que me aproximou, né, do jornalismo. E entrei na Jangadeiro justamente quando a Jangadeiro entra também na área digital. Né? Então, essas reinvenções profissionais, elas são constantes na vida das pessoas. Porém, nós vivemos, aí a Isabela lembrou bem, né, ali um impacto agora de tecnologias que, enfim, mudaram todo o conceito até de comunicação. Né? E o jornal impresso, que parecia eterno, o jornal impresso já praticamente aí, né, são poucos agora que circulam, né, tudo ali agora nas telas. Né, e aí uma forma de consumir essa informação também mudou, né, e são coisas que não adianta a gente resistir ou negar, porque a gente tem que tentar nos adaptar às mudanças que acontecem. Né. O que me preocupa às vezes, né, o que eu gosto de pensar, o desafio, é como é que eu vou casar ali a tradição daquela minha atividade profissional, que é construída ali, né, em cima de uma história, né, um legado de profissionais que fizeram a comunicação brasileira, com essas novidades, porque muitas vezes a facilidade de você chegar hoje, né, numa tela, né, de você alcançar muitas pessoas para falar, dá a impressão de que a informação é algo ali que está à mão de qualquer um. E quem faz jornalismo sabe que requer paciência, requer fonte, né, você precisa ali, muitas vezes, ter um tempo, né, para apurar informações que se contradizem, né, não é fácil. E o erro, responsabilidade da profissão, isso, né? E isso requer tempo e requer investimento. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas se notabilizam, né, justamente por comentar um conteúdo que é produzido a partir do investimento dos veículos tradicionais. Né? E parece que tudo é fácil, mas não é bem assim. Seja lá qual for a atividade profissional, o segredo do bom trabalho, do bom serviço, é o que você está dizendo, né? É o foco no cliente. No cliente, exatamente, né? Tô tentando trazer para a tese dos negócios, né? O que é que você falou? O que é que o meu público, o que é que as pessoas estão demandando? Estão demandando. Então, não adianta fugir disso. Então, isso é importante. Agora, com todos os critérios que fazem parte da nossa, tá inerente à nossa profissão, né? Agora, é isso. Eu acho que o jornalismo ele é necessário. A atividade jornalística ela é importante. Não acho que somente, e aí vou ser apedrejada, mas eu não defendo a reserva de mercado. Eu acho, você, por exemplo, provavelmente será ou poderá ser criticado em alguns fóruns porque você estaria ocupando, digamos assim, um lugar de um jornalista, quando eu não vejo assim. Eu acho que mas você exercer essa atividade com toda a responsabilidade, né, que está traçada dentro das diretrizes do jornalismo é importante, que é o que a gente faz. Então, vejo como muitos não tem resposta para essa questão de como é que a gente vai, quem é o mais bem-sucedido. A gente está numa busca constante, tanto na forma de exercer, no mundo inteiro, de como a gente exercer e se aproximar mais das pessoas nessa disputa pelo tempo e pela atenção dele, tá? E além do que, do financiamento, como é que a gente ganha dinheiro ainda com esse negócio, né? Para sustentabilidade do negócio. Isso que vocês falaram aí, Isabela, Vanderlei, isso é inerente a todas as atividades profissionais. Mercado financeiro, varejo, indústria, uma necessidade de reinvenção constante. Ô Isabela, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, antes que eu esqueça. A conversa tá boa pra caramba, muito assunto bom, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, né, trazendo bem para a tese, mais uma vez, do nosso programa, que é negócios. Você é uma jornalista brilhante, certo? Né? Você exerce sua profissão com maestria há mais de 30 anos. Você começou muito nova, né, Vanderlei? Muito nova. Eu lembro dos seus textos, e os seus textos são famosos. Como Vanderlei, a forma que você redige, a gente estava falando disso no estúdio um dia desse. Sim. Dos textos, né, Isabela? dos artigos, enfim. São referência. Referência, pronto. E aí, minha amiga,
você passou por uma reinvenção profissional, que você continua jornalista, mas você virou a diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro. O que é que isso significa? Você ter que incrementar uma habilidade diferente da que te levou para o sucesso até então, que é fundamentalmente gerir pessoas, planejamento, estratégia, mas fundamentalmente gerir pessoas, cuidar de pessoas. O time lá imenso do Jornal Jangadeiro embaixo de você. Como é que foi essa transição? Deu frio na barriga? Qual foi o seu segredo? Como é que você virou uma excelente gestora, além de ser uma excelente jornalista? Primeiramente, agradecer suas palavras, são muito gentis. Eu não acho que tem brilhantismo, acho que tem sempre muito amor no que eu faço, sabe? Eu vou confessar aqui para vocês, eu comecei trabalhando na profissão com 20 anos, né? E entrei na faculdade com 17. E eu, outro dia, estava comentando com minhas filhas, que acabaram de finalizar o ensino médio, que eu disse, olha, filhas, eu escolhi jornalismo, não tinha certeza que era jornalismo que eu queria. Fiz a faculdade de jornalismo ainda sem ter certeza de que eu seria uma boa jornalista. Comecei a trabalhar sem a segurança de que aquilo era realmente aquilo para o qual eu estava preparada. Não achava que eu tinha talento para aquilo. Vários anos da minha vida eu exerci o jornalismo sem achar que eu tinha talento para aquilo. Então foi com muito tempo, foi com muita dor. Então, porque eu tenho um senso de autocobrança muito grande. Então isso é bom, mas isso também é muito sofrido. Então foi com muita dor que um dia eu disse, olha, eu acho que eu dou para esse negócio de jornalismo. Mas quando eu fui a chegar a essa conclusão, não faz tanto tempo assim. Mas assim, eu acho que eu acho que eu me surpreendi comigo, mas sempre acho que tem gente muito melhor. Uma coisa que é importante dizer nessa primeira fase da minha vida, ainda como repórter, jornalista, que eu ingressei no Jornal O Povo como repórter, depois tinha uma editora com meu marido, depois fui correspondente por 7 anos do Jornal Globo, até entrar na Jangadeiro. Então, acho uma coisa muito importante e serve para qualquer profissão, e eu digo sempre para os meus colegas jornalistas, principalmente quem está iniciando, é que eu acho que a gente tem que procurar inspiração em alguém. Então, assim, procure sempre alguém que lhe inspire naquela sua profissão, por exemplo. Então, eu olhava textos de pessoas que escreviam textos, eu achava, puxa, que texto lindo, eu jamais vou conseguir escrever um texto desse. Como é que ele faz isso? Então, eu via como é que a pessoa, quando era um artigo, quando era uma notícia, eu falei, olha como é que ela fez. Mas, e eu chamava atenção, né? Chamava atenção, e eu falei, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas, na verdade, se você realmente prestar atenção e você se cobrar e você se exigir, treinar, a gente consegue, né? Então, essa foi a primeira fase da minha vida. E aí, quando eu saí do Globo, eu entrei na Jangadeiro e, com pouco tempo que eu estava lá, numa outra função, eu recebi do Ciro o convite para ser diretora de jornalismo. E confesso a você que eu dei 3 não para ele, porque eu disse, não estou preparada para isso, é muita gente, né? E na época era só TV, Jangadeiro. Mas já foi um desafio enorme, e depois veio a Rádio Jangadeiro Band News, e depois veio o site Jornal Jangadeiro, que agora são redes sociais, e ainda por um tempo geri o conteúdo de jornalismo das rádios do interior. Então, Daniel, você foi preciso, porque reavaliando, ser gestor é fundamentalmente você saber ler e gerenciar pessoas. Quando eu digo ler pessoas, é porque, para mim, um dos papéis mais importantes do gestor é conhecer cada um do seu time, as suas habilidades e expertises, e saber onde é que aquela pessoa melhor se encaixa, em que momento daquela trajetória dela. Não adianta você queimar etapas. Vanderlei é um excelente repórter. Se eu for botar o Vanderlei para ser um coordenador, ele vai fracassar. E eu vou queimar um excelente profissional. Então, não é hora de botar o Vanderlei para ser um coordenador. Então, esse olhar você tem que ter. É como você encaixa as pessoas no quebra-cabeça da sua equipe. Então, isso é algo que eu acho muito importante. A outra é saber lidar com o ser humano. Não é fácil lidar com o ser humano. Todo mundo tem os seus porquês e os seus senões, e a gente tem que... Não dá para dissociar o profissional da pessoa. Não, por mais que a pessoa seja profissional e tente ser profissional no trabalho, em algum momento não dá. Então, quem é gestor tem que saber identificar qual é o perfil daquele ali, saber como lidar. Então, é isso, e
E é muito trabalho, mas é muito desafiador, é muito interessante ter essa outra visão de planejar, de tentar fazer o melhor e fazer uma entrega melhor com muita responsabilidade em várias plataformas, né? Como você falou, tem a TV, tem o rádio, tem o digital, com metas, com desafios para entregar. Então é muito bom ouvir, e o Vanderlei está lá desde o início comigo, eu cheguei, ele já estava, que como cresceu o nome da Jangadeiro nos últimos tempos, com o trabalho de uma equipe toda, dedicada, empenhada, com responsabilidade e compromisso com a qualidade. E que não se acomoda, né? Eu acho bacana isso aí, está sempre procurando inovações, e esse programa é um exemplo disso. E também esse olhar atento para a equipe. Eu até tenho um caso aqui. Eu estava muito tranquilo, né, fazia meus comentários na rádio e a Isabela dizia assim: olha, Vanderlei, nessa eleição você vai fazer o debate. Quem fazia, né? Tinha o Nonato Albuquerque, enfim, né? Tem o Julião Júnior, tinha uma turma boa já. E eu disse: não, eu né? Sou um comentarista, não posso. Aí, não, é você. Aí, tá com medo? Não, tô não. Tô nada, né? Nada, né? Aí, dei um frio na barriga. Minha Nossa Senhora, já tinha rede social, vou virar um meme se acontecer alguma coisa. Né? Mas foi tudo muito bem conduzido. Né? Aí é uma coisa também interessante para a gente pontuar. Né? O que as pessoas estão assistindo, o que elas estão vendo ali, existe um bastidor. Existe um bastidor imenso. Então, várias pessoas ali me ajudaram naquele momento. Né? Tem um ponto aqui que fica no ouvido, ajudando a gente. Trabalho em equipe. Exato, o texto, Trabalho em equipe. Os cinegrafistas, todo mundo ali. E aí a gente fez também ali, enfim, todas as reuniões preparatórias. A gente vai para o último intervalo dessa conversa maravilhosa com o Vanderlei Filho e a Isabela Martã, lá do Sistema Jangadeiro de Comunicação. Daqui a pouco a gente volta. Vou tentar extrair deles bastidores dessa história linda que eles têm de entrega ao jornalismo brasileiro. Até já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente está aqui em nossa Inovação em Negócios especial de hoje, aqui na Beira-Mar, no estúdio móvel, muito bacana, montado pelo Sistema Jangadeiro. Recebendo meus amigos, duas grandes referências que eu tenho nessa vida, né, de amante da comunicação, que é a Isabela Martã, que é diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, e o Vanderlei Filho. O Van Filho é historiador, comentarista político do Sistema Jangadeiro. Gente, perdão pela inadequação de ter encerrado abruptamente o último bloco, mas todos nós queremos saber bastidores, né? E você, Vanderlei, falou agora há pouco o exemplo aí da sua líder, da nossa líder, Isabela, lhe desafiando no bom sentido a você evoluir, fazer coisas novas na sua profissão. E certamente mediar um debate político é uma coisa bastante desafiadora, temperatura quente. E eu queria fazer a mesma pergunta para você e para a Isabela. Primeiro contigo. Conta bastidor.
como é que é a preparação de um debate político na TV? Que é importante, né, o bastidor, porque... Para que as pessoas entendam, né, o funcionamento e a logística de um sistema de comunicação. Ali, embora tudo possa acontecer, as coisas não são feitas no improviso. Então há toda uma equipe, né, todo ali um time experiente, né, que já vivenciou. Um time enorme, né? Eu não sei nem te quantificar quantas pessoas, 20, 30, 40 pessoas, porque nós temos implicações jurídicas, tem ali também todo aquele clima de cobrança das assessorias dos candidatos, isso aí para falar só que é uma campanha política, né? Mas nós temos também cobertura de esporte, um campeonato também de Tudo futebol. Envolve muita paixão. Muita paixão, muito investimento dos política, né? Esporte. Sim. Enfim, a gente... a Isabela me passou essa missão de conduzir um debate. Como é que foi a experiência pessoal? Mediar um debate, fiquei tenso, né? Como é que eu vou fazer? Mas aí, o que eu não sabia que acontecia, tem os ensaios, né? Então a Jangadeiro trabalha com, a Isabela trouxe essa ideia dos ensaios para o debate. Então você testa a luz, né? Você testa microfone, posição de câmera e também a dinâmica. Então nós tínhamos o texto de apresentação, início do debate, a gente fica lendo ali no teleprompter e em determinado momento a gente também simula problemas que podem acontecer. E um dos problemas é justamente um bate-boca entre candidatos. Aí não respeitam um tempo, cada candidato tem um tempo para falar, mas eles não respeitam, entram num bate-boca muito, enfim, intenso, como o mediador tem que fazer. Então a gente treina, né, tem isso aí já planejado, e as pessoas não sonham. E aí a gente fez um ensaio de uma briga muito grande entre os candidatos. A campanha estava muito acirrada. Isso tudo uma simulação. Quais eram os candidatos? Era Sarto e Capitão Wagner. Então nós vamos fazer aí um colega foi ser o Sarto, outro colega foi ser o Capitão Wagner. Isso na eleição aqui para prefeito, para prefeito, quando o Sarto foi eleito. Em 2020. Isso. Há 4 anos, né? 4 anos. Então, o que aconteceu? Foi muito duro o ensaio. Ali, os candidatos quase que iam às vias de fato, e eu ali chamo o comercial, né, e depois volto dando carão em todo mundo, né, pedindo responsabilidade com o telespectador, com o público, com o eleitor, enfim, né, mas tudo sem exagerar, tá tudo planejadinho. Isabela, como é que você bola uma simulação de um debate político antes disso acontecer? A gente Como é a tese? É que a gente sente o nível de tensão da campanha, né, a gente vai muito por aí. E normalmente, nesse caso, um debate de segundo turno, os segundo turnos são muito tensos, né? E a gente trabalha assim, como eu te falei, eu sei que existe o imprevisível, mas só que a gente tem que estar preparado para o máximo de situações. Então, eu gosto muito das coisas feitas corretamente. E num debate, tudo é muito sensível, as assessorias e tal. Então, para não haver erro de cor de câmera, erro de microfone ser fechado quando o candidato está falando, por isso que a gente faz a simulação. E o estresse, a tensão do momento, a gente faz para exatamente saber o que o câmera lá em cima tem que fazer, o que o diretor de áudio tem que fazer, o de som, o que o apresentador tem que fazer, como ele tem que se portar. Então, a gente simula isso. Se um candidato tentar interromper o outro, aí o câmera já sabe o que fazer. Sim, o que é que o câmera faz, né? Então, assim, eles vão todos brifados, eles estão todos testados. A gente faz várias simulações. Então, isso envolve a equipe técnica, a equipe de conteúdo, o apresentador, o jurídico. Então, todo mundo participa. E aí, o Vanderlei passou por esse teste aí. E como foi na realidade? Né, aí... A realidade foi... pior do que a simulação, melhor? Não, olha, foi muito mais amena, né? E, houve o debate, e os candidatos, né, afiados, né, já treinados, se trocaram críticas e acusações, como é comum acontecer. E eu ali acompanhando, mas eles respeitavam o tempo, né? E não exageravam, porque, enfim, eles estavam ali disputando o voto também do eleitor indeciso, então ninguém podia exagerar. E no fim das contas, o que aconteceu foi que quando terminou o debate, as pessoas iam me cumprimentar, ou então alguém ali, amigos, diziam, Vanderlei, poxa, mas que debate difícil, não foi? Aquela hora foi mais tensa, não foi? Eu disse, não, foi tranquilo. Difícil foi um ensaio. Eu queria fazer aqui uma observação, Isabela. O que é que eu estou pensando aqui ouvindo vocês? Todo tipo de atividade profissional. Vamos supor que vocês estejam falando aqui, esqueça que é para tese de jornalismo. Tudo que vocês falaram aqui serve para qualquer modelo de negócio.
o que é que vocês falaram? Você falou em paixão, em propósito. O que é isso? É por que você faz o que você faz, né? Aí vocês falaram aqui em trabalho em equipe. Toda hora. Vocês falaram aqui em treinar, tanto para um debate, como treinar o texto, né? Treinar, ou seja, se preparar para fazer uma coisa. Dedicação, o termo é esse. Nós falamos aqui em inovação, em reinvenção. Nós falamos aqui sei lá, em experiência do cliente. Sim. Né? Então, assim, todo negócio obedece aos mesmos pressupostos básicos. São princípios básicos, né? Para que ele tenha êxito. Isso é muito legal. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, Isabela. Não, é porque a gente estava falando aqui de bastidor, só para encerrar mais um aqui de debate, eu lembrei que eu apresentei um debate de segundo turno em 2018, eu acho, que era o Capitão Wagner com Roberto Cláudio. Foi no teatro. Foi no teatro, Farias Brito. E eu, quando ligou o debate ao vivo, estava na TV, estava na rádio. Também para a prefeitura, né? Na prefeitura, estava ao vivo e eu nunca tinha apresentado, eu sou originária do impresso, eu vim de jornal, né? E entrei na Jangadeiro para ser diretora de jornalismo e um belo dia o Ciro não se apresenta para a TV, para a rádio, para todo lugar. E eu, quando ligou a luz, começou o debate, eu comecei a passar mal. Sério? Gente, eu acho que eu fui ficando branca, aí no ponto falaram assim, tu tá bem? Eu fazia assim. E o debate acontecendo? O debate acontecendo. Aí, o que é que você tem? Eu não podia falar, porque se eu falasse, vazava. Aí vinha água, vinha barrinha de cereal, vinha sal, vinha tudo, e nada melhorou. Na verdade, eu tive uma crise que eu acho que é a mesma que o Cid Gomes sofre. Uma queda de pressão, né? Uma queda de pressão vasovagal, algo assim, que a pressão cai e você quer desmaiar. Eu passei 2 horas em pé. Segurou, Isabela? 2 horas. Não, e a atenção da equipe ali nos bastidores, né? A Isabela, daí deu um intervalo, né? Aí ia todo mundo, ela tá passando mal, mas assim, eu segurei as 2 horas, foi... Toma sal. Prestando atenção no debate, foi muito bom. Caramba. Mas quem tá assistindo é interessante, quem tá assistindo... Não tem a menor noção. Não, foi tudo perfeito. Mas foi nervoso, foi só E olha nervoso. o que é que o treinamento faz, né? O Vanderlei falou que o debate real foi mais... Sim. Quer dizer, foi menos desafiador Foi. do que a simulação que foi feita. Eu vinha preparado para algo mais complicado e aí fiquei tranquilo na hora que eu vi que, os candidatos estão ali. Eu estudei para a prova, né? Agora, uma coisa legal, viu, Dandan, é o seguinte, as pessoas quando pensam em fazer jornalismo, tem muito glamour da profissão, né? Glamour, principalmente quem quer TV, aí fica, né, imaginando só aquela coisa de pousar para a câmera, segurar o microfone e tal. E aí eu me lembrei agora que quando eu trabalhei como correspondente do Jornal Globo, no início do governo Lula, então eles tinham uma correspondente em Recife, antiga, me contrataram aqui, aí eu e ela, a gente dividia viagens pelo Nordeste para cobrir o Lula, e ele viajava muito naquele início de mandato, né? Aí estava no auge daquela discussão dele da agricultura familiar, plantação de mamona, o biodiesel e tal. Aí ele foi lá para o Piauí. Vou para o Piauí, lá para uma cidadezinha, acho que o nome era Floriano Martins, no meio do absolutamente nada. Inaugurou um trecho de um asfalto, literalmente um trecho no meio do nada. E eu fiquei, obviamente não tinha hotel, não tinha pousada. Então eu falei, gente, onde é que vai dormir? Isso, imprensa do Brasil inteiro. Aí era uma casinha, certo? Tipo como fosse uma pensão, era uma casinha de vários quartos, uma casinha de barro batido assim, passaram cal, algo assim, e ficou a imprensa do Brasil inteiro lá. Quando eu abri a porta do quarto, era aquelas de madeira que tinha 2 partes de baixo, a parte de cima, a cama. Tinha um buraco assim no meio, uma galinha passando na porta. Gente, muito, muito legal, mas é muito incrível a experiência, entende? Assim, muito bacana, todo mundo ali para cobrir uma viagem presidencial que continuou no dia seguinte, numa fazenda de plantação de acho que de soja ou de mamona, uma coisa assim. E a gente estava lá, era um anfiteatro no meio de uma fazenda. E lá pelas tantas acabou a água, né? Porque a comitiva presidencial leva água para os repórteres, para o presidente. E lá pelas tantas eu pedi, gente, eu quero água. 3 horas da tarde no sertão do Piauí, vocês imaginam como é que era, né? Aí disse, não, a água acabou. Aí eu falei, mas agora? Juro, vieram com um balde de água para a imprensa, assim, ó. Quando eu olhei em cima, estava cheio de mosquito. Aí um bocado de copo plástico, aí a gente fazia assim com os mosquitos, pegava a água.
E bebia, né? Cara, é muito bacana essas histórias. Dei sorte, não tive nada, mas foi muito bom. É muito bacana essas histórias. É bem interessante. Muito obrigado a vocês por compartilharem. Gente, a gente está indo aqui para a reta final, né? Temos que seguir aqui o cronograma de tempo e eu queria fazer 2 perguntinhas, não digo pessoais, mas saindo um pouco do âmbito jornalístico, tá? Dessa missão, né, nossa de ofertar conteúdo de qualidade, boa informação para as pessoas. Vou começar aqui com o Vanderlei. Vanderlei, eu queria perguntar para você qual é a inspiração que você tem em relação ao seu pai. Porque o seu pai eu não o conheci, mas é impressionante como eu ouço falar bem dele do ponto de vista pessoal e profissional. É impressionante. O nível de qualidade, né, da escrita, da forma de comunicar do seu pai. E você segue essa mesma linha, você é um grande cara, um grande historiador, jornalista. Qual é a inspiração que você tem no seu pai? E fala um pouco da influência dele no que você é hoje, profissionalmente, até pessoalmente, meu amigo. É até engraçado, porque o papai, Vanderlei Pereira, um jornalista do impresso, e ele gostava muito de pontuar que era repórter, repórter pé no chão. Repórter não pode ficar trancado, repórter tem que ir para a rua, ele dizia. E conseguiu, trabalhou em Brasília, né, em grandes veículos, e aqui na Jangadeiro também, né, já numa transição também de carreira. E as pessoas, você se inspirou no seu pai? O papai, enfim, eu decidi, muito novo, não ser jornalista por causa do papai, né? Assim, primeiro que consumia muito. E segundo, eu disse, nossa, mas ele foi tão alto, né? E aí vão sempre comparar e alguma coisa desse tipo. Mas a vida vai levando a gente e cheguei a trabalhar com ele. E foi uma grande, 4 anos trabalhando com ele, uma grande experiência. E me inspira, realmente é ele que inspira a trajetória, a conduta correta também, né? O jornalismo, como qualquer outra área, também tem ali os preceitos éticos, né? Que são fundamentais ao longo da carreira para que o profissional mantenha ali a credibilidade, né? Que seja respeitado, né? E que são aspectos importantes, né? Na carreira de qualquer profissional. Então acho que eu foco muito nisso. Quando eu era garoto, eu ainda dava aula, mas resolvi fazer uns artigos. Você deu aula onde, Vanderlei? Dei aula no Cristos, em escola pública também. E, Dandan, eu uma vez fiz um artigo e sozinho consegui publicar no Jornal Povo, sobre política, já ensaiando essa área. E ele leu, aí ele foi lá para dentro e me deu uma gramática de presente, né? E nunca me disse qual era o erro, né? E eu dizia, o que foi que houve aqui? Qual é o erro? Leia. Aí eu li, achei que foi uma vírgula, até hoje acho que foi uma vírgula mal colocada, né? Mas enfim, então era isso, você cuidado com como você escreve, o apuro técnico, né? Mas principalmente a postura ética, eu acho que é o que mais me inspira, é a pessoa que mais me inspira, e acho que a lição dele que era essa, né? De você ter uma conduta ética com os entrevistados, com o público, com todos, né? Com todas as pessoas. Né? A responsabilidade sempre, né? É muito sério. Isa, a última vai para ti. Vocês sabem que eu sou muito apegado à tese feminina, né? A liderança feminina, a importância das mulheres cada vez mais protagonistas em empresa pública, setor privado, setor público, enfim, em todas as áreas, né? E a gente está aqui, Vanderlei e eu, diante de uma liderança feminina relevante aqui do nosso estado, do Nordeste, que é você. Você é diretora, né, de jornalismo, de um grupo de comunicação muito relevante, né? Então, assim, como é que você encara isso? Qual é o seu jeito de liderar? E por que você acha que cada vez mais, Isabela, as mulheres estão cada vez mais protagonistas? Claro que falta muita coisa ainda, mas eu acho que nós já caminhamos muito para isso. Por que as mulheres estão cada vez mais protagonistas no mundo empresarial como um todo?
É uma evolução, né? A gente vem numa crescente de evolução dessa ocupação do papel da mulher. Dana, eu acho que tem tanto talento feminino quanto talento masculino. Talvez a grande pergunta é: por que as mulheres antes não vinham ocupando um maior espaço dentro das esferas da sociedade, seja na área empresarial, seja na área da política, que é outro grande desafio, né? Então, para quem está nesse papel, por exemplo, eu ocupo uma posição de liderança, é satisfatório, é desafiador, por vários motivos. Porque ainda há uma cultura machista muito grande em todos os ambientes, nas corporações não é diferente. Eu estar numa posição de liderança, sou a única diretora na Jangadeiro, é algo a se destacar, importante. As minhas coordenadoras, não porque são mulheres, mas coincidentemente minhas coordenadoras no digital, no rádio, na TV, são mulheres, né? Eu acho que quando a gente ocupa uma posição dessa, e diante de um contexto que ainda é às vezes velado, mas ainda é muito de uma cultura machista, a gente tem uma responsabilidade dobrada, que talvez não caiba ao homem, que é o quê? Você exercer ainda melhor, se provar mais do que o homem. Então, isso não era para ser assim. Então, isso por vezes é muito exaustivo e cansativo. Então, a responsabilidade é que a gente, assim, meio que, eu, pelo menos, me cobro muito, assim, a gente tem que exercer muito bem o nosso papel para ser inspiração para outras, para ser exemplo para outras, para não deixar margem para criticar o nosso trabalho, não pelo gênero, pode criticar o quanto quiser, pela competência ou pela qualidade, por uma entrega não feita, não por ser mulher. Lembra aquela história, dirige mal é mulher? Lembra aquela coisa? Então, assim, não dá margem para isso. Então, o que eu acho é isso, era para ter muito mais mulher nas esferas, né? Mas isso tudo é um processo. E cabe a nós mulheres, né? Ir buscar esses espaços, né? Ir atrás disso. Eu procuro falar, eu tenho 2 filhas, elas são gêmeas, 18 anos, e eu falo muito para elas, né? Elas já são inerentemente feministas, elas já são muito... Eu falo para elas, olha, a gente tem que fazer, tem que ir atrás, a gente tem que, né, ocupar os nossos espaços, mas não de uma forma, não com animosidade, né? Com responsabilidade, mas com a competência e com a boa convivência entre os nossos pares, independente de gênero. Então, é o que eu penso. E procuro, né, na minha liderança, você perguntou qual é o seu jeito de liderar, foi mudando ao longo do tempo, eu não tinha a menor experiência com isso, então eu sou muito acessível a todos, não, todo mundo senta lá na minha mesa e conversa comigo, eu sou muito acessível, eu gosto de compreender as pessoas, né, e de reconhecer quais são as habilidades, o que cada um pode entregar melhor do seu perfil, com a sua habilidade, com o seu perfil, para a equipe. Então, essa é, a grosso modo, a minha forma de lidar com mais de 60 pessoas, né, todo dia, um trabalho muito desafiador, e aprendo com você também, que se reinventou e inovou, assumindo esse papel aí bem desafiador de ser um comunicador, né, do sistema Jangadeiro. Um motivo de satisfação grandioso para mim, né, exercendo plenamente a minha missão e o meu propósito de ofertar conteúdo de qualidade e acessível a todos, em nosso Inovação em Negócios especial de hoje, nos estúdios móvel aqui do Sistema Jangadeiro de Comunicação, aqui na Avenida Beira-Mar, entrevistando 2 referências, né, do meio jornalístico aqui do Nordeste, que é a Isabela Martin, que é diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, e o Vanderlei Filho, historiador, tá, e comentarista político do Sistema Jangadeiro. Tá? Muito feliz. O frio na barriga, que foi citado aqui muitas vezes, está até agora, tá certo? E eu ressalto mais uma vez a minha alegria de aprender todos os dias com essa dupla aqui, querida e competente. Até o nosso programa, semana que vem, se Deus quiser.
Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor.